Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e o Flamengo não sai da cabeça do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. É impressionante, cara, como ele desrespeita o Flamengo e não fala sobre futebol coletiva após coletiva, né? Essa narrativa, né, que ele utiliza do asterisco na final da Libertadores, é uma coisa patética, né? Ele voltou a implicitamente atacar o clube rubro-negro depois da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 2-1. Aliás, o Palmeiras, mais uma vez, sendo ameaçado até o final por um Botafogo que tinha um jogador a menos. Ele falou que após aquele lance ridículo em que o São Paulo foi prejudicado pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado, pênalti claríssimo do Alan no Tapia, que não foi marcado por Ramon Abate Abel, 3 clubes se uniram contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro para pressionarem a arbitragem, né? E claro que ele está citando nessa história. O Flamengo, vale lembrar que naquele domingo o Palmeiras ganha do São Paulo, injustamente. O Flamengo perde para o Bahia e depois o José Boto falou sobre essa arbitragem lamentável de Ramon Abate Abel, né? Dado do problema, o Flamengo iria reclamar, como o próprio Abel Ferreira reclamaria da arbitragem, fosse isso com o Palmeiras, como ele sempre faz. Ele sempre reclama da arbitragem e ele sempre desrespeita os concorrentes ali a títulos, né? E o caso dele com o Flamengo é impressionante. E essa narrativa também é comprada por parte da imprensa. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela ao meu lado, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. E hoje tem uma super odd toda especial e exclusiva da BandBet no que diz respeito ao jogo entre Flamengo e Remo. É o seguinte, se o Flamengo fizer mais de 2,5 gols na partida, você ganha cerca de 2 vezes o valor apostado. É a super odd da BandBet, sem igual no mercado, na concorrência que está comendo poeira. Então não perca seu tempo, aponte agora sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto aqui, é impressionante isso, né? Nunca é mérito do concorrente, no caso o Flamengo, sempre existe uma questão, como ele sempre diz, sempre existe um asterisco na história, né? E ele foi questionado sobre isso justamente pelo fato de o Palmeiras enfrentar no próximo domingo, no próximo sábado, melhor dizendo, o São Paulo no Morumbi de novo, que foi o palco daquela arbitragem infame do senhor Ramon Abate Abel. Veja, ele se esquece que o Palmeiras perdeu para o Mirassol, empatou com o Vitória no Allianz Parque, empatou com o Fluminense no Allianz Parque, e aí ele arruma essas coisas para pressionar a arbitragem. Como diz o Arnaldo Ribeiro, é método. É método. Ele faz isso de forma proposital. Ele tira o foco do que foi o jogo para falar sobre arbitragem. São entrevistas idênticas. Vale lembrar que é o mesmo time cuja comissão técnica falou em sistema em 2023, no caso foi o auxiliar dele, o João Martins, que falou em sistema após um jogo contra o Atlético Paranaense. O que aconteceu no final do campeonato? O Palmeiras acabou se sagrando campeão brasileiro. Então, peraí, se tem um sistema, e ele tem que provar isso, evidentemente, o Palmeiras faz parte, evidentemente, desse sistema, porque se sagrou campeão no final do ano passado. Honestamente, eu estou de saco cheio dessas narrativas criadas pelo Abel Ferreira, que tem respaldo na própria imprensa. É só você ver aí o que está rolando na rede social, né?
A própria imprensa compra essa ideia do Abel Ferreira e ele vai pautando as discussões à moda dele, do jeito que ele quer. Então, peraí, o Flamengo prejudicou o Palmeiras no ano passado, quando o Palmeiras teve um benefício flagrante da arbitragem no jogo contra o São Paulo. O que o Flamengo tem a ver com isso? É claro que o Flamengo iria protestar, assim como ele protesta em toda a entrevista coletiva. Aí a Leila Pereira fala, não, aqui a gente não reclama de arbitragem. Como assim, Leila? Se o Abel Ferreira representa o Palmeiras nas entrevistas coletivas pós-jogo. Então ele é um daqueles que falam sistematicamente, aliás, fazendo trocadilho com o sistema, sobre problemas de arbitragem no futebol brasileiro. É insuportável. E aí não basta falar, né, sobre a arbitragem. Está no direito dele, pode reclamar, embora o Botafogo tenha sido prejudicado no jogo de ontem com uma falta que não foi marcada no primeiro tempo, uma falta fora da área, claríssima. E no lance seguinte, o Palmeiras acaba fazendo o primeiro gol com o Andréas Pereira, né? Ele elege os rivais, ele precisa ter uma sombra, aquilo alimenta o Abel Ferreira. E no caso dele é o Flamengo, né? Impressionante, cara. O cara não esquece o Flamengo. Aí você vê a diferença, né? Nas entrevistas coletivas do Felipe Luiz, agora do Leonardo Jardim, né? Esse assunto passa geralmente ao largo, né? E quando há uma reclamação sobre a arbitragem, ninguém vai citar outros times como cita o Abel. Ninguém vai falar em asterisco em decisão de campeonato, como falou o Abel Ferreira. Ninguém vai falar sobre isso, porque é uma indelicadeza, no mínimo uma indelicadeza. E implicitamente ele faz pressão sobre a arbitragem quando ele adota esse discurso aí. Ele começa a fazer pressão sobre a arbitragem de vários jogos do Campeonato Brasileiro. É lamentável assim o que o Palmeiras tem feito institucionalmente, porque é institucional. Se ele representa o Palmeiras, é lógico que a Leila Pereira não vai falar sobre isso. E o Palmeiras volta e meia, né? A Leila Pereira, inclusive quando o Felipe Luiz foi demitido, né, do Flamengo, a Leila Pereira, que tem mais o que fazer no Palmeiras, acaba se preocupando com outro clube, fazendo postagem lá. Aqui os profissionais são bem tratados. Ah, Leila, pelo amor de Deus também, né? Então, assim, os profissionais que estão no Palmeiras, não só os profissionais, a própria presidente, né, dá um exemplo, tudo diz respeito ao Flamengo. Ah, mas não citou o nome do Flamengo em momento nenhum. Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém nasceu ontem. Então, mais uma vez, uma postura lamentável do técnico Abel Ferreira. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.